Bom, e ontem a capital cearense, Fortaleza, entrou no modo de bloqueio total, aumentando as restrições na cidade para estimular a quarentena. Mas o que foi visto foram pontos de congestionamento e algumas aglomerações de pessoas. Para falar mais sobre como foi esse primeiro dia do bloqueio total em Fortaleza, a gente conversa agora justamente com o prefeito de Fortaleza, do Roberto Cláudio, do PDT, prefeito de Fortaleza, já está conosco aqui. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Kalina. É um prazer. Prefeito, em relação a esse primeiro dia, qual foi a análise? Ficou dentro do esperado ou não? Ficou a desejar? Qual a avaliação? Vitor estava agora, antes da entrevista, inclusive acompanhando os dados consolidados do dia de ontem. Tivemos um avanço muito significativo. A gente está com uma redução de um pouco mais de 80% da demanda de transporte público. Então, nós operamos ontem com pouco menos de 20% do fluxo normal do transporte público, consolidado também na cidade pelo estudo das câmeras que acompanham aqui o tráfego, o trânsito de veículos também. A gente conseguiu uma redução consolidada em toda a cidade de mais de 50% do fluxo de veículos. Em algumas, a gente tem aqui 7 regionais, que são aí mais ou menos, tem o mesmo desenho das subprefeituras aí de São Paulo. Das 7 regionais aqui, a gente tem algumas regionais que chegaram a reduzir mais de 70% o fluxo de veículos, mas todas elas ficaram aí no patamar um pouco acima de 50%. Uma delas chegou a 70%. Então, a gente considera que foi uma redução importante para o primeiro dia de operação, um dia em que a gente também está aprendendo, né? O governo do estado e a prefeitura montaram uma operação integrada, complementar. Ontem foi o primeiro dia e já apareceu um dia satisfatório em termos de resultados. A gente quer, obviamente, continuar avançando nisso. Por essa razão, como hoje é sábado e amanhã domingo, a gente irá localizar essa operação prioritariamente nas áreas de lazer. Aqui em Fortaleza, as praias da cidade são muito ocupadas rotineiramente. Nós vamos focar nas feiras livres, também nos grandes espaços públicos concentradores de pessoas nos finais de semana e, sobretudo, na área de praia. Ok, prefeito, a pergunta agora é de Paulo Matias. Paulo. Prefeito, bom dia. Eu queria te fazer, na realidade, 2 perguntas em uma, né? A primeira, o estado do Ceará nos chama muito a atenção pelo baixíssimo número de leitos de UTI que se encontra, né? A gente viu aqui alguns dados, nós temos cerca de 1,2 leitos de UTI no estado inteiro por 100 mil habitantes. O primeiro ponto que eu queria é que o senhor admitisse ou não o descaso do setor público na área da saúde durante tantos anos. Porque um estado como esse, né, com a dimensão que tem, mais de 8 milhões de habitantes, ter esse baixíssimo número, algo está errado e a culpa não é do Covid. E o segundo ponto é o seguinte, o senhor realmente acredita que lockdown, como foi feito em países europeus, no Brasil e principalmente numa região como o Nordeste, que é pobre, carente, isso na prática funciona mesmo, prefeito? Você realmente acredita que isso vá dar certo? Absolutamente sim. E eu costumo ser racional, né? Eu acho que o Brasil está perdendo um enorme tempo com debates dessa natureza. A gente deveria estar sendo guiado muito mais por orientações médico-científicas do que por ideologia ou por lado político. A gente está, inclusive, perdendo vidas em virtude dessa discussão. Eu participei de um seminário antes de ontem com o presidente da OMS. E é absolutamente impressionante como isso não tem acontecido no mundo. A discussão sobre a eficiência ou não do isolamento social não faz parte de posicionamento de nenhum governo nacional que eu tenha conhecimento. E aqui no Brasil parece que tem uma discussão em que os brasileiros têm que se dividir entre aqueles que defendem a cloroquina ou são contra ela, aqueles que defendem o isolamento social ou são contra ele, como se isso tivesse que lhe compartimentalizar em um lado da política nacional. Me perdoe, isso é um atraso que vai custar muitas vidas ao povo brasileiro. Olhe o exemplo do mundo. A gente tem que ser humilde o suficiente quando a gente está lidando com o desconhecido para a gente poder olhar o que está acontecendo no mundo. Os países que não fizeram isolamento social precoce e sustentado tiveram que fazer depois inclusive da tragédia humanitária de milhares de mortes evitáveis acontecendo no seu país. E estão tendo duplo prejuízo. O prejuízo das mortes, que é o mais nobre e eticamente inadmissível, e depois desse prejuízo,
continuar a acontecer, mesmo com isolamento em menor dimensão, o prejuízo socioeconômico, que as pessoas, quando passam a ver seus entes queridos morrendo na porta de casa, na porta do hospital, obviamente que vão se isolar, né? Então, assim, isso Prefeito, não é uma discussão de natureza ideológica. Me permita fazer uma observação na sua fala. O senhor fala de mundo, né? Vamos falar de mundo, então. O estado de Nova York, o governador de Nova York, essa semana foi taxativo. Ele questionou o lockdown, dando dados, inclusive, de 66% dos contaminados no estado dele que estavam em casa. Ou seja, eu entendo quando o senhor fala da importância do lockdown, mas o lockdown é questionável sim. Há estudos questionando isso, que não são muito abordados por uma parte da imprensa e também está sendo abordado por algumas autoridades, como, por exemplo, o próprio governador de Nova York. Então, não existe verdade absoluta nesse caso. Eu não sou da tese nem que o lockdown ele é certo nem errado. Eu sou da tese de que nós temos sim que questioná-lo. Não há verdade absoluta nesse processo. Está comprovado. Agora, há países no mundo com uma infraestrutura econômica muito superior à nossa que pode ter dado certo. Agora, aqui no Brasil, não necessariamente isso vai dar certo. O senhor me desculpe. Não, Paulo, você me perdoe. Há evidências. Eu sou médico, tenho um PhD em saúde pública e em epidemiologia. Me perdoe, não querendo ser presunçoso. Não há uma evidência científica publicada por um jornal internacional que busca produzir os seus dados na base de métodos científicos críveis que fale o contrário. Eu quero pedir perdão. Há modelos arranjados, muitas vezes sem nenhuma consistência metodológica, tanto que não tiveram espaço em jornais de relevância. Não tem um dado científico que comprove o que você disse. E olhe, é ao contrário do que você disse. No Brasil é que se agrava mais a necessidade. Há dados internacionais que demonstram que quanto mais pobre a população, maior o risco de mortalidade. Olhe o corte demográfico das mortes que tem acontecido no Brasil. Morar em bairros de baixo e muito baixo IDH e viver em situação socioeconômica menos favorável é um indicador severíssimo do risco de mortalidade. Você talvez não conheça o interior do Nordeste brasileiro, a periferia das grandes cidades do Nordeste, ou mesmo as zonas mais isoladas da região norte do país. É essa população que está sob o maior risco de viver. E óbito, a gente não deve olhar só para o trágico número que está acontecendo, mas para as histórias de cada óbito desse. É inadmissível a postura de omissão de qualquer governo que, tendo conhecimento que os dados científicos, que as organizações internacionais, que a vida inteira foram críveis e agora estão sendo questionadas porque estão colocando os interesses de alguns, interesses menores, diga-se de passagem, porque está muito claro, quem defende a flexibilização do lockdown, em boa parte do mundo e aqui no Brasil bem claramente, são os grandes grupos de empresários. Converse com o trabalhador de uma fábrica, se ele não entende a mensagem do isolamento e se ele não tem receio de trabalhar. Prefeito, e os leitos? E os leitos? Eu vou aos leitos. Não quero terminar esse debate, porque eu acho que esse debate é o mais importante de todos. Porque por mais que a gente abra leitos, Paulo, e eu vou falar um pouco sobre isso, o mundo nos ensinou isso. Olha a Itália, olha a Espanha, países mais ricos do que o nosso, países com economias sólidas, muito sólidas, e que tem muito mais estrutura assistencial, que tem sistemas de saúde robustos. As pessoas morreram por falta de leitos. A gente tem que ter clareza, os dados também comprovam a rapidez da disseminação da doença e o número de doentes que ela gera ao mesmo tempo colapsou sistemas de saúde muito melhores e muito mais estruturados do que o nosso. E por que não haveria de fazer aqui? E sabe quem vai morrer, Paulo? Não é o pessoal dos Jardins de São Paulo e nem o pessoal da Aldeota aqui de Fortaleza, não. Porque esse pessoal tem hospital privado, tem plano de saúde, né? E aqui mesmo em Fortaleza, essa semana, para as populações mais ricas, as pessoas passaram a passar sufoco, porque os hospitais privados também estão lotados. É bom que se diga isso. A gente aqui, Paulo, a gente tinha um histórico antes do Covid de algum engarrafamento em um outro leito de UTI, é verdade, sim. A gente, ao longo desses 10 anos aqui no Ceará, nós abrimos, e não sou eu que estou falando, porque é o governo do Estado abriu hospitais no interior do Estado que não existia. E é verdade, há um passivo, talvez, histórico, de uma deficiência maior de investimentos em leitos de UTI. Talvez não, prefeito. São um pouco mais de 100 leitos. Como talvez, para um estado de 8 milhões de habitantes?
Se você deixar eu terminar o pensamento... Deixo, claro, mas é que não é talvez, isso não é talvez. A defesa do lockdown. E olha, está claro para mim, isso não pode ser política, viu, Paulo? Me perdoem. Com certeza. Isso não pode ser ideologia, isso tem que ser ciência. Porque o que eu tenho... O Andrew Cuomo, pronto, eu vou voltar ao Andrew Cuomo para falar de leite UTI depois, governador de Nova York. Pegaram um trecho da entrevista do Andrew Cuomo, é risível, para poder derrubar o lockdown. O Andrew Cuomo não estava comparando, não estava questionando o lockdown. Claro, se teve lockdown e todo mundo se isolou, obviamente que pós-isolamento, boa parte das pessoas que estavam em casa se contaminaram. Mas e qual a eficácia, então, prefeito, disso? Há um dado em Nova York que vocês não conseguiram ver, que é a quantidade de mortes antes e depois do lockdown. É absolutamente significativo. O lockdown mudou a curva de Nova York, mas é claro, se você tem todo mundo em casa, você vai ter um universo de pessoas contaminando por razões compreensíveis, inclusive. Então o lockdown não funciona, se elas vão ser contaminadas, ué. Parece que você já está catequizado. Eu só simplesmente estou querendo discutir eficácia, só isso, eficácia. Olha os números de Nova York, repito, pegue a data de corte, só se permita, porque eu acho que um debate como esse, ninguém pode chegar... Sem dúvida. Nem eu que estou com opiniões definitivas. Perfeito. É um sinal de pouca inteligência lidar com o desconhecido, como a gente está lidando, já com compreensões definitivas. Isso é um sinal de pouca inteligência, como eu disse. A gente precisa estar aberto, até para voltar atrás. Perfeito. Eu quero ser convencido, prefeito. Eu quero ser convencido. Eu lhe convido, Paulo, a olhar os dados de Nova York. Pegue a curva de Nova York antes do lockdown e depois. É abrupta a queda de casos. O que aconteceu, o governador explicou muito bem, é que mesmo com o lockdown, e é bom que a gente diga isso aqui em Fortaleza, no Brasil inteiro, a gente também não está livre do risco. E por que não? Porque a gente recebe compras nas mãos, a gente tem que higienizar o que a gente recebe. Mesmo em lockdown, as pessoas têm permissão de ir ao supermercado ou à farmácia. E nesse trajeto também podem ser contaminados. Mas é óbvio, se você faz o lockdown e faz isso em escala e com eficiência, os casos vão cair. Isso não quer dizer, e é essa a mensagem do Andrew como muito inteligente e verdadeira, que mesmo em lockdown, uma saída eventual para um fim essencial, ou receber alguma pessoa em casa para fazer um serviço na sua casa, ou mesmo receber alguma coisa inerte que carregue consigo o vírus, lhe deixa livre da contaminação. As pessoas pegaram uma parte da fala do Andrew Cuomo para poder desmistificar a eficiência do lockdown, e isso não é verdade. É olhar para os dados de Nova York. Voltando aos leitos, para não fugir dele, aqui em Fortaleza, posso falar disso especificamente, Paulo, nós abrimos ao longo desses 7 anos que eu sou prefeito, mais de 400 leitos de internação pública, convenhamos outros 200 leitos, eu queria falar especificamente de Fortaleza, e ao longo dessa epidemia, governo e prefeitura abrimos aqui um sistema paralelo de saúde para o Covid, são mais de 1.000 leitos, são mais de 400 leitos de UTI abertos especificamente para o Covid. Eu não conheço, posso estar equivocado e não quero dizer que eu sempre tenho muito medo de dizer que é o maior investimento proporcional, porque não sei dizer, porque realmente não conheço todos, mas dos que eu tenho conversado, eu acho que nenhum estado e capital de forma integrada fizeram um investimento tão grandioso na construção de um sistema paralelo. E o próprio estado do Ceará, eu realmente não conheço esse número que você me deu, então é difícil até de eu comentá-lo, né? Estou crendo na veracidade dele, obviamente, eu não conheço esse número, mas acompanho a realidade epidemiológica e assistencial aqui do estado do Ceará. E o que a gente vê é o povo sendo assistido, claro, há filas para cirurgia, eventualmente que sim, em algumas especialidades, a gente já passou por momentos em que a gente teve dificuldades com leite UTI, tivemos sim, mas houve aqui no estado do Ceará um investimento muito grande no interior do estado, sobretudo, em estruturas de saúde novas. Então, como eu não conheço o seu número, teria dificuldade em compará-lo com os outros estados, porque não conheço, mas vou crer nele. Mas queria dizer que, de qualquer maneira, para esse momento aqui, nós estamos montando e montamos, de fato, um sistema de saúde paralelo para atender o Covid. A gente está dizendo, inclusive, para a população que mesmo com todo esse investimento que a gente está fazendo no Covid, isso não pode dar conforto na prevenção, porque isso é igual a uma pia com uma torneirazinha vazando. Se a gente está com esse vazamento continuado, e a pia vaza em a pia vai vazar com um dia de vazamento da torneira, se a gente aumentar essa pia um pouco,
ela só vai aumentar os dias para conter o vazamento para 3. Se aumentar mais para 7, se aumentar mais para 15. E é isso que a gente está fazendo aqui, aumentando o leito de UTI de internação, é aumentando a pia. Mas se a torneira continuar vazando, em alguma hora a gente vai ter pessoas falecendo por falta de leitos de atendimento. E olhem, isso está acontecendo no Brasil inteiro, onde o pico epidêmico foi mais precoce. Em São Paulo, no Rio, em Manaus. Então, onde aconteceu a precocidade do pico, a gente já está enfrentando essa realidade. A gente tem que ser humilde, sabe assim, a gente tem que, como eu falei, quem está no poder público, como eu estou tomando decisão, não há decisão fácil. Eu preciso também concordar com a dimensão do seu comentário, que é entender e ter clareza e dizer que o lockdown traz, sim, prejuízos sociais e econômicos, sobretudo econômicos. A gente não faz o cotidiano de uma cidade sem economia. Em nenhum minuto a gente está negando isso, não. É importante a gente ter clareza. Mas não pode haver dilema ético entre vida e emprego, né? A razão essencial do Estado e de uma sociedade se organizar é proteger a vida das pessoas, não há outra razão. E é claro, ter consciência e clareza que ações como essa trazem prejuízos, trazem efeitos colaterais que têm que ser compreendidos, têm que ser tratados e têm que ser remediados também no momento certo. Então a gente está fazendo e falando isso aqui. Isso não pode ser omitido do debate público, que o lockdown ele tem como foco e objetivo principal defender a vida das pessoas, e eu jamais abrirei mão 1 milímetro que seja de qualquer ação que esteja ao meu alcance para alcançar esse benefício, ao mesmo tempo de ter que reconhecer que eventualmente é fundamental a gente também compreender os impactos econômicos e agir para poder mitigá-los e até garantir a recuperação econômica mais rápida possível. Ok, esse é o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do PDT, esteve com a gente aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, viu, prefeito? Bom dia, bom final de semana. Muito obrigado, um prazer a todos e desejar que a nossa população inteira possa estar cada vez mais consciente que esse é um ato de generosidade e solidariedade, que é cuidar da sua saúde e saúde do outro. A gente vive numa grande comunidade chamada Brasil e não tem nada mais nacionalista e mais patriota nesse momento do que a gente defender a saúde do nosso povo, da nossa gente e, fundamentalmente, cumprir o nosso papel cidadão de nos protegermos e protegermos os outros com ações responsáveis individuais. Muito obrigado e um bom dia a todos. Nós é que agradecemos, agora são 9h47. Repita. 9h47.